Zoe Clark, uma mulher chamativa, abandonou seu noivo para ficar com um jovem rico e articulado. Mas o que mais chocou a todos foi o fato de o jovem ser o próprio filho de seu noivo. Eles não sabiam, mas apenas 5 anos depois, a vida lhes ensinaria uma dura e difícil lição. Zoe trabalhava como caixa do Walmart na aconchegante cidade de Hamilton, na Califórnia. Em seu tempo livre, gastava todo o seu dinheiro com consultas regulares a um esteticista, cirurgias plásticas e não faltava um dia sequer à academia. Sua aparência era impecável e estava sempre em primeiro lugar para ela, ficando acima até mesmo de sua saúde. Nos fins de semana, ela ia para festas com homens que conhecia e a cortejavam no trabalho. Contudo, ela sempre foi muito seletiva, tendo como principais critérios para a escolha de um homem a aparência atraente e a excelente situação financeira. Apesar de sempre receber muita atenção dos rapazes em qualquer lugar que visitava, Zoe nunca conseguia encontrar o parceiro ideal. Afinal, todos os que demonstravam interesse por ela sempre tinham pelo menos um defeito que tirava toda a magia. Incomodava a jovem mulher de apenas 24 anos de idade que todas as suas amigas já estavam em relacionamento sério, pensando até mesmo em se casar, enquanto ela sentia-se parada no tempo, somente saindo com perdedores que lhe dariam apenas uma noite de alegrias e iriam embora na manhã seguinte. Em um final de semana como qualquer outro, Zoe visitou um de seus clubes favoritos para se divertir. Ei, você ficou sabendo? O clube foi vendido e agora é propriedade de um grande empresário. Falaram que ele passará por reformas e até mesmo ficará mais caro, relatou uma das amigas de Zoe que estava acompanhando a mulher naquela noite. Antes mesmo que pudesse responder, ela foi interrompida por uma cena memorável. Naquele momento, um homem de meia idade que vestia um caro terno entrou pela porta do estabelecimento, chamando a atenção de todos. As pessoas pareciam brigar para quem iria o cumprimentar primeiro. Sendo muito solícito, o homem agradeceu toda a atenção e foi adentrando ao local. Certamente esse é o novo dono, pensou Zoe consigo mesma. O senhor de meia idade sentou-se no bar e ela, sem dar chances ao destino, falou para sua amiga que iria ao banheiro, mas na verdade se acomodou ao lado do homem. Ele gentilmente se apresentou e disse que se chamava Gary Sharp. Sendo muito agradável, o mesmo se ofereceu para mostrar todas as instalações do clube para a doce mulher, que logo aceitou. Os dois conversaram por alguns bons minutos, até Sr. Sharp dizer que precisava ir embora para lidar com algumas questões e se despediu carinhosamente de Zoe, que deu seu número de telefone para ele. Após isso, a vida seguiu normalmente. A jovem ficou ansiosa esperando a ligação que nunca chegou. E um dia, ela estava tomando café em uma badalada cafeteria da cidade quando sentiu alguém se aproximando. Ela se virou e viu o Sr. Sharp, que perguntou se havia um lugar livre ao lado dela. Ele puxou uma cadeira e sentou-se. Dessa vez, Gary estava vestido como uma pessoa comum, sem seu terno caro ou sapatos luxuosos, deixando aparecer até mesmo uma barriguinha que antes era quase imperceptível, o que fez com que Zoe quase não reconhecesse o homem. Usualmente, ela não sairia ou nem mesmo conversaria com homens desse tipo, mas estranhamente ela admirava sua companhia. Seu jeito doce e meigo faziam com que ele fosse uma pessoa muito fácil de conversar. Além do mais, era evidente toda a sua inteligência, sendo capaz de conversar sobre todo tipo de assunto sem nenhuma dificuldade. Com isso, Zoe aceitou o convite do Sr. Sharp para jantar em um restaurante na próxima semana. A mulher foi no mesmo dia a lojas de roupa e comprou um dos vestidos mais caros expostos, além de um belo par de sapatos e maquiagem nova. No jantar, ela chegou primeiro e estava ansiosa para que o homem viesse logo. Os dois tiveram uma agradável noite, compartilhando histórias engraçadas e contando fatos sobre sua própria vida. E depois de mais alguns encontros como esses, Zoe e Sr. Sharp rapidamente se tornaram um casal. Em poucas semanas de relacionamento, ela viu em Gary um alto potencial, bem como a generosidade que ela tanto admirava. Mesmo que sua aparência não fosse muito atraente, ela ainda sentia que ele era o homem que ela tanto buscou e que ele sempre seria capaz de prover para a família que formasse. A jovem havia tirado de conclusão que Gary Sharp era um homem simples que prefere trabalhar e não gastar todo o seu dinheiro com carros caros ou outras besteiras luxuosas. Os dois não conversavam muito sobre dinheiro e Zoe não queria forçar a barra com o senhor, então ela somente fazia suposições do que ele fazia com todo o seu patrimônio. Tudo isso a deixou muito feliz e ela já sabia que diria sim a ele se ele a pedisse em casamento. Contudo, a mulher não esperava que futuros eventos iriam mudar completamente sua visão de quem Gary realmente era. Uma noite
noite depois do trabalho, Zoe foi encontrar sua amiga no clube. Por ser uma terça-feira, não haviam muitas pessoas no local, e as que estavam lá eram rostos conhecidos da mulher, a não ser por um homem. Ele era alto, atraente e seu cabelo estava perfeitamente penteado. Vestia roupas de grife e andava confiante pelo estabelecimento, dando orientações aos empregados e, por vezes, dizendo-lhes exatamente o que fazer. Ei, quem é aquele? Você sabe? Perguntou Zoe a sua fiel amiga, que estava sempre muito informada sobre as últimas fofocas da cidade. Como assim? Você não sabe quem é? Aquele é o Connor, o novo dono que eu havia te falado, relatou a amiga. A expressão de confusão no rosto de Zoe poderia ser notado a quilômetros de distância. Se aquele era o novo dono do clube, o que seu namorado Gary era? Sua amiga não sabia do namoro secreto que Zoe estava tendo com o homem mais velho. Ela preferiu manter em segredo até tudo dar certo e não seria agora que ela iria revelar. Mantendo-se quieta pelo resto da noite, ela disfarçou todo o seu desconforto e desconfiança até chegar em casa. Quando estava finalmente em sua residência, era como se o destino estivesse brincando com a jovem mulher, pois no mesmo momento ela recebeu uma ligação de Gary. Estava pensando se você não gostaria de jantar comigo amanhã. Tenho uma grande surpresa para você e acho que você vai gostar, disse o homem ao telefone. Zoe ainda estava confusa, mas pensou que um jantar seria uma ótima oportunidade para finalmente deixar tudo claro. Ao chegar no estabelecimento, logo notou Gary, que havia reservado uma bela mesa e estava mais bem vestido do que o usual. Ela sentou-se e já estava prestes a começar a falar quando foi interrompida pelo homem. Desculpe, mas espero que você não se incomode, mas convidei meu filho para jantar conosco essa noite. Será muito especial para mim se vocês se derem bem, disse o senhor. E quando Zoe virou para o lado, viu quem estava caminhando em direção à sua mesa. Era Connor, o jovem do dia anterior no clube. Imagino que esteja atrasado porque estava matando tempo com alguma mulher, não é mesmo, Connor? Perguntou Gary ao jovem, que apenas riu. Ele cumprimentou Zoe e sentou-se à mesa. Enquanto essa cena acontecia, ela finalmente entendia completamente a situação na qual havia se envolvido. No final das contas, Gary não era dono do clube. Agora fazia sentido que ele nunca falava sobre negócios ou se vestia com roupas caras. Ele era apenas um senhor de meia-idade comum que havia sido professor universitário sua vida inteira e agora vivia com sua aposentadoria. Já seu filho Connor era o verdadeiro empresário e dono do local, e ao longo da noite ele contou um pouco de sua história e como havia se graduado da faculdade e aberto seu primeiro negócio lucrativo alguns anos antes e agora estava expandindo para outras áreas da cidade com a compra do clube. Enquanto ainda tentava assimilar tudo o que havia descoberto naquela noite, Zoe ficou incrédula ao descobrir que as surpresas estavam apenas começando. Após todos finalizarem o jantar, de maneira totalmente inesperada, Gary se ajoelha e propõe para a mulher fazendo um discurso emocionado, detalhando como ela era especial para ele. Zoe ficou espantada. Ela realmente não esperava aquilo, mas com toda a pressão do momento e um enorme nervosismo, ela apenas disse sim, deixando Gary extremamente feliz. Depois daquele dia e de saber que o verdadeiro empreendedor da família era Connor, a mulher passou a visitar com mais frequência o clube nas horas em que o jovem estava. Sendo um rapaz safo e notando que ela era de fato muito atraente, ele começou a notá-la e ficar interessado nela. Sempre que podia, perdia horas de seu dia mostrando o clube e como os negócios funcionavam, jogando seu charme para Zoe. Em uma noite estrelada, Connor compartilhou com ela seu desejo de abrir um empreendimento próximo ao mar, afastado da tão agitada cidade e de seu clube. Ele queria expandir ainda mais seus negócios e explorar outras culturas, criando raízes e morando por algum tempo fora do país. Zoe não pestanejou e respondeu de prontidão que um de seus maiores sonhos era viver em outro lugar, praticamente se oferecendo para ir embora junto do jovem. Connor entendeu a indireta nada discreta e a convidou para ir junto, sem se importar com seu próprio pai. Toda aquela conversa virou tudo de cabeça para baixo na vida de Gary, pois a partir daquele dia, um caso começou entre Connor e Zoe. A mulher não mentiu para seu noivo por muito tempo e logo resolveu abrir o jogo com ele, dizendo que estava apaixonada por seu filho e por isso não poderia se casar com ele. Sem qualquer remorso, ela tirou a aliança e a devolveu para Gary, dizendo que eles eram muito diferentes e jamais teriam um futuro juntos. O homem contou depois que, por incrível que pudesse parecer, isso não foi uma surpresa para ele, mas demonstrou sua indignação com uma frase dita para Zoe: "Eu esperava isso do Connor, pois sei o filho que tenho, mas não esperei de você. Talvez, no final das contas, você seja realmente apenas mais uma, e não a pessoa que imaginei que você fosse. Adeus, Zoe", disse Gary ao fechar a porta não somente de sua casa, mas também de seu coração. 5 anos se passaram e o relacionamento dela com Connor não poderia ser melhor, ou pelo menos era o que ela achava. Eles moraram em diversos países quentes da Europa, experienciando o melhor que a vida pode oferecer. Os negócios do jovem trouxeram bons lucros, fazendo com que dinheiro não fosse uma preocupação do casal. Mas essa vida de ternuras acabou
acabou como água em um deserto quando Zoe flagrou seu namorado na cama com uma mulher mais velha e até mesmo menos bonita do que ela. A verdade é que ela suspeitava que o empresário a traía, mas nunca havia flagrado a cena até esse momento. Porém, o homem não pareceu se importar ao ser descoberto. Até mesmo apresentou as duas mulheres como se fosse algo completamente comum. Ao ver que Zoe ficou furiosa com a situação, ele disse sem a menor cerimônia: "Olha, acho que já tivemos nossa diversão. Eu tive um tempo ótimo com você e creio que você também, mas já deu. Chegou a hora de cada um seguir seu próprio rumo. Se você quiser, eu posso agendar a sua passagem de volta para amanhã", respondeu o homem sem remorso algum. O rosto de Zoe ficou pálido na mesma hora. Ela não conseguia acreditar que seria dispensada tão facilmente assim e, com lágrimas em seus olhos, disse que esperava que ele tomasse medidas mais sérias para um relacionamento de 5 anos e não desse a ela um término repentino. Porém, ao ouvir aquilo, Connor apenas gargalhou na cara da mulher. "Algo sério? Caia na real, Zoe. Essas lágrimas de mulher histérica não funcionam comigo. Se você queria algo sério como um casamento, deveria ter ficado com meu pai e não ter fugido comigo. Agora pegue suas coisas e vá para a recepção do hotel antes que eu tenha que chamar a segurança", desabafou o homem já com raiva e desprezo em seu olhar. Depois de um breve momento de silêncio, ela apenas jogou suas coisas em uma mala, pegou o avião no dia seguinte e voltou para onde tudo havia começado. 6 meses se passaram e Gary estava em um relacionamento com outra mulher. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu feliz novamente. Durante um almoço de domingo, ele recebeu a ligação de um número não identificado. E quando ele ouviu quem era do outro lado da linha, ele ficou em choque. Um oficial de polícia perguntou se o homem era pai de Connor e Gary confirmou. Em seguida, ele explicou que a ascensão financeira rápida do jovem chamou a atenção da LAPD, a polícia de Los Angeles, e há alguns meses foi aberta uma investigação. A conclusão foi de que Connor cometeu crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa e por isso ele havia sido preso naquela manhã. Além disso, todas as suas propriedades iriam a leilão para pagar suas dívidas com o Estado. Ao ser perguntado por Gary, o oficial esclareceu que o filho estava bem em uma cela isolada, mas que poderia aguardar o julgamento em liberdade desde que seu pai pagasse uma fiança de $22.000. Gary ficou em silêncio por alguns segundos. Depois de refletir brevemente, respondeu em alto e bom som que não pagaria a fiança. O oficial esclareceu que assim que ele conseguisse a quantia, poderia tirá-lo de lá a qualquer momento. O idoso apenas respirou fundo e respondeu com confiança: "Meu querido, eu dei duro ao longo dos anos e hoje eu tenho em minhas economias aproximadamente o dobro desse valor guardado. Não se trata do dinheiro. Eu sei que por conta de meu filho ser réu primário e do curso superior que eu paguei para ele, ele está agora em uma cela especial, sendo mais bem tratado do que muitas pessoas em liberdade. Se meu filho errou, ele pagará por seus erros, pois se foi homem para cometê-los, também terá que ser para assumir. Quem sabe daqui umas semanas eu mude de ideia e pague a fiança. Mas até lá, vou deixá-lo refletir sobre todos os seus erros, os legais e outros que não vêm ao caso agora, senhor oficial", disse Gary, desligando o telefone e voltando para seu almoço de domingo. Se você gostou desse vídeo, peço por favor para deixar um like, e essa outra história que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.